Você pode frequentar a igreja, você pode conhecer a Bíblia e até servir a Deus. Mas se a tua vida de oração estiver enfraquecida, a tua alma também está. A oração respondida é o segredo de uma vida cristã frutífera, cheia da presença e das bênçãos de Deus. O nosso tema de hoje é aspectos da oração. Esta oração é a diferença entre o cristão vencedor e aquele que vive como derrotado, entre o ministério grande e vencedor e o ministério medíocre, e entre filho e filho, discípulo e discípulo. Oração respondida é o que o enriquece, é aquela oração que acrescenta realidade na sua vida espiritual. Todos nós precisamos ter experiências de orações respondidas. Sabe aquelas orações que, quando elas são respondidas, a gente tem a percepção que elas fortalecem e elas aumentam a nossa fé. Pessoas que oram e veem a resposta de oração, elas adquirem mais fé para orar por outros. Cada oração respondida, cada vez elas são impulsionadas a orarem cada vez mais porque sabem que a oração funciona, que as suas orações são prósperas, abençoadas, e dessa forma elas acabam desfrutando do melhor de Deus, percebe? Nossa vida cristã torna-se meramente religiosa. Nosso culto será apenas um ritual vazio, e de nada adianta nosso empenho e todo o nosso trabalho na vida da igreja se as orações não funcionarem, se as orações não são respondidas. Se oramos apenas por orar, se as nossas orações são apenas um ritual religioso, então nós não conseguimos ser ouvidos por Deus. Então a vida espiritual é completamente sem sentido. Mas se a oração realmente é respondida, se Deus do alto ouve o nosso pedido e atende o nosso clamor, então não existe nada mais poderoso na face da terra do que um crente se ajoelhar diante do Pai. Certamente não existe nada que o inferno tema mais do que um homem ou uma mulher que busca a face do Senhor e que crê que Deus responde à sua oração. Querida, a oração é o segredo da vitória, o explosivo celestial e o poder que move o braço de Deus. Quando você tem resposta de oração, você ganha autoridade, você cresce em fé, você adquire intimidade com Deus. Aí tu podes perguntar, por que alguns recebem as respostas e outros não? Qual é o segredo desses que têm resposta das suas orações? Será que há algum mistério? Certamente não existe mistério. Mas há princípios espirituais e quero compartilhar alguns deles com você nesse vídeo. Lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 2, diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes, porque não pedis. Aqui nesse texto, qual é o veredito de Tiago? Nada tendes, porque não pedes. A vontade de Deus é dar. E no verso 3 continua dizendo assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Por que alguns pedem e não recebem? Não sabem pedir e por isso pedem mal. Não compreendem como funciona a oração e por isso não desfrutam da alegria de ver a resposta, da alegria de ter sua oração respondida. O Espírito Santo vai abrir seu entendimento para você compreender alguns princípios bem simples da palavra de Deus, que, se praticados, podem revolucionar
a sua relação com Deus. Lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 18, Paulo adverte-nos a orar em todo tempo e com toda oração. Uma versão amplificada diz assim: orai em todo tempo, em cada ocasião, em cada época, no Espírito, com toda a maneira de oração e súplica. Nós costumamos fingir nosso relacionamento com Deus em uma palavra. Nós costumamos definir o nosso relacionamento com Deus em uma única palavra: oração. Essa é uma arte da qual muito se fala e poucos conhecem. Para que a oração seja respondida, querida, esta deve ser feita de acordo com as regras e os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Se ignorarmos tais princípios, não veremos as orações respondidas. Em Efésios 6,18, diz que nós devemos orar com todo tipo de oração. Então, deste modo, nós já percebemos que há diversos tipos de oração. E cada um deles segue princípios claros da palavra de Deus. No mundo da oração, muitos têm agido dessa forma. Não admira que as orações não sejam respondidas. Deus deseja ouvir as nossas orações, mas precisamos aprender a orar corretamente. Podemos classificar as orações em 3 níveis diferentes. Orações que possuem Deus como centro, outras onde nós estamos no centro e ainda aquelas onde o outro está no centro. Entende? Deus como centro das nossas orações. Há orações que são dirigidas a Deus, visando ao próprio Deus, ao que Ele é, ao que Ele faz e ao que Ele nos tem feito. Outra coisa, não buscamos senão apresentar-lhe nossa gratidão, nosso louvor e nossa adoração. Dentro deste nível, nós temos 3 tipos de oração: ações de graça, louvor, adoração. Percebe? Ações de graça é a expressão do nosso reconhecimento e gratidão a Deus pelo que Ele nos tem feito. Basicamente, a oração que expressa gratidão a Deus pelas bênçãos derramadas sobre nós. Já a oração do louvor, a oração de louvor é um passo além das ações de graça. São expressões de louvor a Deus pelo que Ele faz. Reunir todos os feitos de Deus e expressá-los em palavras numa atitude de gratidão. A adoração é o tipo de oração que exalta a Deus pelo que Ele é. É a entrada no Santo dos Santos para responder ao amor de Deus. Ali nada se fala do homem, mas de Deus. É o reconhecimento do que Deus é, a resposta do nosso amor ao amor divino. Percebe? É muito poderoso e é bem extenso essa palavra e eu quero dar continuidade durante essa semana, né? Na quarta-feira, porque nosso tempo aqui já está finalizando. Então nós vamos dar continuidade no vídeo de quarta, nós mesmos como o centro das nossas orações. Nós vimos hoje Deus como o centro das nossas orações, a oração de ações de graça, a oração de louvor e a oração de adoração. Eu quero, nesse momento, orar por você, em nome de Jesus. Porque eu quero que fique bem claro que a oração ela não é apenas um hábito cristão, mas ela é um relacionamento vivo com Deus. É no lugar secreto que encontramos direção, força, consolo, transformação. Eu quero que tu saibas que uma vida frutífera não nasce do esforço humano, mas na intimidade com o Pai. Jesus orava constantemente porque sabia que a comunhão com Deus era a sua maior fonte de poder. Quando aprendemos a orar com fé, com perseverança e com o nosso coração sincero, nós começamos a ver milagres acontecendo, primeiro dentro de nós e depois ao nosso redor. Deus continua ouvindo cada clamor. Nenhuma oração feita com sinceridade passa despercebida diante dele. Como diz em Tiago 5,16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vamos orar? Pai, ensina-nos a buscar Tua presença acima de todas as coisas. Que nossa vida de oração seja constante, seja sincera, seja cheia de fé.
Fortalece nosso coração para perseverar, mesmo quando as respostas parecerem demorarem, sabendo que Tu sempre ouves aqueles que Te buscam. Que a intimidade com o Senhor produza frutos de paz, de amor, de sabedoria e de transformação em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? E se essa mensagem falou ao teu coração, eu quero te pedir para que tu curtas esse vídeo, compartilhe com outra pessoa que precisa fortalecer a vida de oração dela e deixa aqui nos comentários: eu escolho viver em oração. Fica na paz e até o próximo vídeo.